Deus só ouve a minha oração se eu estiver de joelhos? Deus só escuta a minha petição, o meu clamor, se eu estiver prostrado, de joelhos no chão? Este é o assunto que nós vamos comentar neste vídeo. Observe que Paulo, quando ele escreve à igreja de Éfeso, eu quero ler esse texto do capítulo de número 3, o versículo de número 14, diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Interessante que Paulo fala acerca de dobrar os joelhos e de falar com Deus. Mas surge a pergunta: se você estiver dirigindo e ali no volante, é claro que sem perder a atenção do trânsito, você falar com Deus por alguns segundos, será que Deus não vai te ouvir? No momento que você estiver tomando banho e ali no momento embaixo do chuveiro, ligar os seus pensamentos com o trono da graça de Deus, Deus não vai te ouvir? Quando você deitar na cama, será que o Senhor não te escutará se por acaso falares com Ele em oração? E a irmã lavando o prato ou arrumando a casa, será que ao abrir os seus lábios e em oração falar com o Pai, Ele não atentará? O que nós trazemos nesse vídeo é o entendimento de que a Bíblia, ela, apesar de mostrar Paulo nos trazendo esta orientação, nós encontramos vários e vários relatos de pessoas que oraram a Deus em várias situações. Se você for abrir a sua Bíblia aí agora, no livro dos Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que estavam todos reunidos, e a Bíblia diz que estando assentados ali, veio ali um som como de um vento, veemente impetuoso, encheu toda a casa, em resposta à oração deles, mediante a promessa de efusão no Espírito. A Bíblia não relata a posição que eles estavam de maneira explícita, mas diz que estavam assentados. O que eu entendo é que eles não estavam propriamente de joelhos. Se tivesse assim, a Bíblia nos esclareceria. Mas nem por isso Deus deixou de cumprir a promessa, nem de responder a oração deles. Quando nós pegamos a nossa Bíblia, a sua Bíblia, e abrimos ela no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, nós observamos Isaías profetizando para o rei Ezequias, que estava doente, e dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Deitado mesmo, ele vira para a parede e ora a Deus. E antes do profeta sair do palácio, Deus responde a quem estava deitado, orando deitado. Eu entendo que mesmo deitado, Deus te escuta. Mesmo sem forças para levantar e dobrar os joelhos, a tua humildade e a tua sinceridade atrai a resposta de Deus e chama a atenção dele para a tua necessidade. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 18, e observamos o versículo 10 em diante, eu quero ler para você. Lucas 18, versículo 10 diz assim: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e um publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Versículo 13 fala acerca da maneira em que o publicano orou. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu,
mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. O publicano estando de pé, versículo 13, versículo 11, o fariseu estando de pé. Então, todos dois estavam em pé. Todos dois estavam em pé. E Deus ouviu a oração daquele que estava em pé. Quando nós falamos em orar, nós lembramos que Jonas e outros personagens bíblicos oraram em situações, em locais em que eles não tinham nem a possibilidade de dobrar. Até porque Jonas estava no ventre do peixe e lá de dentro, o local onde ele chamou de inferno, em uma linguagem figurada, e lá de dentro Jonas orou. Porém, vale ressaltar, para você não murmurar aí, de que quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos nos rendendo aos pés do nosso Senhor, do nosso Deus. Quando nós dobramos o nosso joelho, nós estamos nos humilhando na presença desse Deus. Porque se ajoelhar é sinal de reverenciar, é a posição melhor para adorar, é você se render, se humilhar, é sinal de respeito e adoração, é reverenciar a este Deus em humilhação a Ele. E você pode orar de joelhos, sim, mas também pode orar em qualquer uma outra posição, dependendo da sua sinceridade e do quebrantamento do teu coração, mediante a sua fé, Deus te ouvirá. Que Deus em Cristo fale muito mais forte ao teu coração.